acompanhamos uma escritura no capítulo de número 2, verso 24 e 25 do livro de Apocalipse. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina, e não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado por este culto. Obrigado por esta oportunidade. E pelo privilégio que temos de, mais uma vez, trazer uma porção de Tua Palavra. Dá-nos um pregador ungido e ouvintes ungidos para anunciar e receber essa mensagem. Obrigado, Senhor. Deus abençoe. Sentai, amados. Já na alva luz, no dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. O anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Não largava o anjo, ele muito insistiu, não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. A unção de Deus sobre mim. Estamos ultimando esta série. São 14 sermões,
sobre Jezabel contido nesse compêndio intitulado de Parênteses. Vamos agora à última mensagem desta série, intitulada Nicolaísmo de Jezabel. Curiosamente, Jezabel significa casta. Jezabel era filha de Etebaal, rei de Sidom. Etebaal, por não ter filho homem, consagrou Jezabel sacerdotisa do templo de Baal em Tiro. Ao mencionarmos a política, a feitiçaria e a idolatria de Jezabel, vemos a crítica que do Senhor contra a igreja de Tiatira. Isso foi por esta ter sido tolerante em permitir que uma auto-indicada profetisa induzisse os cristãos locais ao pecado. O erro ao qual Jezabel os levava era o mesmo do nicolaísmo das outras 6 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Tudo isso foi trazido ao conhecimento de todos. A igreja de Tiatira representa também a 4ª e mais longa era da igreja, com cerca de 914 anos. Nos primeiros séculos, existiu uma seita de nicolaítas incorporada aos gnósticos, que poderia bem ser o germe de corrupção da idade apostólica. Os gnósticos são sectários do gnosticismo, sistema teológico e filosófico, cujos partidários dizem ter conhecimento sublime da natureza e dos atributos divinos. Na mensagem A Era de Éfeso, páginas 73 e 74, diz o profeta William Branham: há 2 linhas de pensamento sobre o que eram os nicolaítas. É dito por alguns que eles eram um grupo de apóstatas que tinham como seu fundador Nicolau de Antioquia, um prosélito que se tornara um dos 7 diáconos em Jerusalém. Não há absolutamente nenhuma confirmação na história para isso. Na melhor das hipóteses, é tradição. Adotar tal ponto de vista faria da era da igreja de Éfeso ser puramente história, sem nenhuma influência sobre o dia de hoje. O sistema nicolaíta se originou de 2 palavras gregas, nikao e laos, que significam conquistar leigos. Nicolaíta é uma seita herética, uma perversão do sistema eclesiástico, a corrupção da política secular, e significa um espírito arrogante no ser humano, aquilo que biblicamente chama-se de fermento de Herodes. O nicolaísmo representa um pesado encargo que não seduz os homens de bem. O pastor Adil de Souza Sena diz que de todas as paixões que atinge a sociedade, a mais funesta e sanguinária é a ambição pelo poder dominador e ditador. O poder que exercemos sobre os outros pode ser inebriante e entusiástico, mas o seu efeito é temporário. Para Jesus, o verdadeiro teste do poder pessoal não resistia em controlar os outros, mas em dar-lhes autoridade. Para Jesus sabia que a empatia era o segredo do verdadeiro poder pessoal. Uma atitude de interesse e acolhida que possibilita o melhor entendimento, e com isso o resultado pode ser transformador. Havia na igreja primitiva alguém conquistando os leigos, e isso era através de uma autoridade
de uma supremacia. Na mensagem à era de Éfeso, na página 75, diz mais o profeta William Branham: o que estava acontecendo naquela igreja que tanto aborrecia a Deus é exatamente o que a palavra nicolaíta significa: conquistar leigos. O povo estava sujeito a uma forma de governo que era completamente contrária à palavra de Deus. Na igreja primitiva, isso foi chamado de obras. Depois se tornou uma doutrina, tornou-se padrão, tornou-se caminho inflexível. Finalmente, assumiu o controle. E Deus foi lançado de lado. Aquilo começou tão pequeno, tão quietamente, tão inofensivamente, parecia tão bom, tão sadio. Então tomou o domínio e, como uma jiboia, extraiu à força o próprio fôlego e matou toda a espiritualidade que havia na igreja. Essa falsa vinha é astuta, é como um anjo de luz que até se apoderar de você. Agora, eu quero dizer que acredito em liderança, mas não em liderança de homem. Eu creio na liderança do Espírito Santo vindo através da palavra. Eu também creio que Deus tem estabelecido homens na igreja que são dotados pelo Espírito Santo, e eles governarão e manterão a igreja em ordem. Mas esse governo é pela palavra, de maneira que não são homens realmente governando, mas o Espírito Santo através de homens de Deus. Na mensagem Véu Adentro, parágrafos 125 e 126, conclui mais o profeta: você reflete a Cristo, sua atitude, seus desejos, seu apetite, tudo em você é Cristo, rendido, repousando, tudo perfeito, é Cristo em você. Ele fala com o pecador através de você, na voz que ele falaria. Ele pensa através de sua mente, os próprios pensamentos que ele fala, a própria maneira que ele faria se estivesse aqui na terra. O pastor Luiz Mendes afirma que Deus trabalha em parceria com o homem. 1 Coríntios 3:9. O homem entra com a autoridade, a mecânica, e Deus entra com o poder, a dinâmica. Paulo sabia muito bem disso. E a igreja primitiva sabia que as mensagens do apóstolo eram mandamentos do Senhor. 1 Coríntios capítulo 14, verso 37. Aquele espírito que começou com obras dos nicolaítas na era de Éfeso, no ano 53 a 170, depois de Cristo, e na era de Esmirna, no ano 170, 312, depois de Cristo, posteriormente, já na era de Pérgamo, em 312 a 606, foi chamado de doutrina dos nicolaítas, Apocalipse 2,15. E na era de Tiatira, de 606 a 1520, foi identificado como profetisa Jezabel, Apocalipse 2,20. Na mensagem à era de Sardes, parágrafo 224, diz o profeta: Deus não separou as pessoas em classe para que as multidões sejam dirigidas por um sacerdócio santo. É verdade que a liderança deve ser santa, mas assim deve ser também toda a congregação. Além disso, não há nenhum lugar na palavra que onde sacerdotes ou ministros ou semelhantes sejam mediadores entre Deus e os homens. Tampouco há onde
sejam eles separados na sua adoração ao Senhor. Deus quer que todos o amem, o sirvam juntos. O nicolaísmo destrói esse preceito e separa os ministros do povo e faz dos líderes senhores supremos vicários filii Dei, em lugar dos filhos de Deus. Como todo pregador deve ter o seu próprio púlpito, diz o profeta na mensagem Perguntas e Respostas, número 12, Jezabel não era exceção. Ela tinha também uma tribuna para ensinar, enganar e despachar as suas profecias. Apocalipse 2:20. Na mensagem A Era de Tiatira, parágrafo 200, diz o profeta William Branham, em Tiatira os rituais eram conhecidos por uma profetisa que se assentava sobre uma cadeira trípode e entregava as mensagens enquanto em transe. Essa foi Jezabel, a falsa profetisa, o mistério babilônico, a grande prostituta. Ela dominou por toda a Idade Média. Por mais de 900 anos, ela separou, destruiu impérios, aniquilou as artes, destruiu as ciências e não produziu nada a não ser morte, até que a luz da verdade ficou quase que inteiramente extinta. E somente uma tênue chama de luz permaneceu. O azeite e o vinho quase cessaram de fluir. E, embora a igreja dominasse os reinos mundiais e exigisse que todos os homens encontrassem sua cidadania nela, havia um pequeno grupo que pertencia a Deus e a sua cidadania estava no céu. A esse grupo ela não podia destruir. Aí sim Deus preservou um pequeno rebanho naquela longa noite tenebrosa. Apocalipse 2, 24 a 25. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. A peregrinação da noiva de Cristo hoje nos lembra a experiência dos primitivos cristãos na arena. Vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João. Enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristão. É um exemplo para mim, verdadeira lição. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais
mas se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Ver a bravura dos santos em plena arena enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição.